Pedro Abelardo, ele foi um teólogo e filósofo que nasceu na França. Estudou em Paris com os melhores mestres e aos 22 anos ele já abriu um curso de filosofia. E em Paris, como professor na Catedral de Paris, ele vai ter tanta clareza que vai atrair uma multidão de discípulos. A gente vê um pouco sobre a história dele, ou pelo menos um pouco sobre o romance da história dele, naquele filme Em Nome de Deus, que fala um pouco sobre o relacionamento dele com Heloísa, sobre os seus discípulos, etc. Eu não vou adentrar muito nesse aspecto biográfico dele e até mesmo algumas questões que são passíveis de verificação histórica. Nós vamos aqui focar na questão filosófica. Ele é um grande defensor da capacidade da mente humana de alcançar o verdadeiro conhecimento natural e sobrenatural. Ele vai defender um exame crítico das escrituras à luz da razão, ou seja, ele vai começar a dar mais ênfase à razão, né? Antes a gente viu lá no início da Idade Média que eles davam mais ênfase à fé. Ele vai dar ênfase à razão e vai ser incompreendido e atacado em seu tempo. Ele, inclusive, vai ser considerado um precursor do racionalismo francês. Seu livro mais famoso chama-se Sic et Non, ou Sim e Não, e foi escrito em 1121, e é um conjunto de afirmações bíblicas e patrísticas de aparência contraditória, mas que ele tenta ou consegue conciliar. Na verdade, essa ideia de contradição, né, é uma ideia bem presente na dialética. A palavra dialética, a gente sabe que ela tem muitos significados da história da filosofia e foi tratada com diferentes enfoques. Mas a gente pode determinar a dialética como um diálogo de duas teses que estão em conflitos, ou seja, você tem uma tese, uma antítese, para se concluir uma síntese, ou seja, você vai tentar solucionar essa crise ou esse conflito, né? A opinião de Abelardo é de que a dialética é o único caminho da verdade, e isso aí vai ter um efeito benéfico para desfazer preconceitos religiosos, encorajar o pensamento livre. Por isso que a filosofia dele é tão importante, né? Até mesmo para a teologia. Nesse livro que eu falei, né, o Sic et Non, ele vai apresentar argumentos contra e a favor de quase todas as grandes teses filosóficas da época. Um método que, inclusive, foi apropriado por Tomás de Aquino na obra dele, Suma Teológica. Sobre a dialética, vou ler aqui um trecho em uma carta que ele escreveu. A diversidade de opiniões na dialética e também muitos erros na fé cristã se originam no fato de os hereges, com sua loquacidade e com as armadilhas de suas afirmações, aliciarem muitas pessoas simples para as diversas seitas. É que tais pessoas, destituídas de todo o treino da arte de argumentação, confundem a aparência com a verdade e o erro com o argumento. Para debelar essa peste, é necessário que nos adentremos na disputação, consoante a advertência dos próprios doutores eclesiásticos. Não é suficiente implorar ao Senhor pela oração a inteligência daquilo que não compreendemos nas Escrituras, senão que devemos pesquisar disputando uns com os outros. Por isso, ao expor as palavras ao Senhor, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Santo Agostinho diz, no Tratado sobre a Misericórdia, pedi rezando, procurai disputando, batei rogando, isto é, perguntando. Com efeito, não seremos capazes de rebater as investidas dos hereges ou de quaisquer infiéis se não soubermos refutar suas argumentações e invalidar seus sofismas com argumentos verdadeiros para que o erro ceda à verdade e os sofismas recuem perante os dialéticos, sempre prontos, segundo a exortação de São Pedro, a satisfazer a quem quer que nos peça razões da esperança ou da fé que nos anima. Se no curso dessas disputações conseguirmos vencer aqueles sofistas, apareceremos como verdadeiros dialéticos e como os bons discípulos, tanto mais nos lembraremos de Cristo, que é a própria verdade, quanto mais fortes nos mostrarmos na verdade das argumentações. Ou seja, para ele não adianta a pessoa ficar só ali rezando, pedir a Deus sabedoria, pedir o Espírito Santo para iluminar a todos. Não. Ele fala o seguinte, que é um papel, inclusive, deles, né, como filósofos, tentar fazer com que as pessoas cheguem à fé através da razão, ou seja, através dessa disputa dialética, né? Entre os princípios básicos defendidos por Abelardo está a de que a ciência deve preceder a fé, ou seja, a ciência vem antes da fé.
Sua filosofia é, em grande parte, uma análise da linguagem, que se torna notável ao estudar o problema dos universais, sobre os quais eu já falei num vídeo que não está presente nessa série, né? Está em outro momento. Abelardo, ele sustenta que existem apenas indivíduos. Nenhum deles é em si espécie nem gênero. E os gêneros e as espécies são concepções. Daí que vem a expressão, a designação de conceitualismo atribuída ao seu sistema. Segundo ele, as coisas se parecem e essas semelhanças, que por si só não são coisas, produzem os universais. Ou seja, quando a gente fala de gênero, espécie, você está pegando ali uma qualidade, uma característica de vários seres, né, que tem essa semelhança, essa característica, e isso aí não é universal, né? Isso é só uma semelhança. Abelardo também foi precursor do humanismo, desenvolvido pelos filósofos modernos. Por quê? Ele vai defender uma moral individualista. E é importante notar que ele estava bem à frente de seu tempo, com essa provocação filosófica da teologia, né? No próximo vídeo, nós vamos falar de Duns Scotus e Roger Bacon, que são dois filósofos ali que vão começar a romper com aquela tendência agostiniana, criando uma nova síntese. Lógico que sempre você tem toda síntese, você acaba conservando elementos de uma concepção anterior, mas eles vão criar uma nova forma de fazer filosofia e teologia.